Boa noite. Olha eu aqui de novo, né? Que muito bom estar aqui novamente, né? Para a gente conversar aí sobre um tema, né, que a gente vai ter oportunidade de experienciar aí na nossa mediúnica, né, do ciclo básico, que é sobre a mediunidade. Hoje a gente vai falar sobre o que é esse mediúnico, de que forma ele se manifesta, falar um pouquinho dos médiums, né? Não vamos nos aprofundar muito, porque a próxima aula é médiums, né? Mas a gente vai aqui conversar sobre esse tema e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Conto com a participação de vocês, né, para não ficar aqui falando, né, o tempo inteiro sozinha. É interessante que a gente interaja. É um momento, a qualquer momento, vocês podem fazer perguntas, levantar a mão, esperar o microfone, né, chegar até vocês. E eu sempre gosto de reforçar aquele combinado nosso. Se algum desses conteúdos, alguma pergunta for fugir muito do tema da aula, que eu sei que vai vir no próxima aula, eu vou avisar, porque pedir licença para a gente continuar e guardar essa perguntinha para um próximo momento, para a aula correspondente, tá certo? Eu não quero para que ninguém fique chateado comigo, porque a gente tem bastante conteúdo aí sobre mediunidade, que se a gente for emendando com outros, a gente não consegue dar conta, né? E a ideia é que a gente consiga passar o conteúdo para vocês. Combinado? Tudo certinho? Então tá. Vamos iniciar com essa pergunta. Eu gostaria de saber quantos de vocês aí são médiuns ostensivos. Levanta a mão aí quem tem ostensividade. Ostensividade é aquele médium que já tem uma mediunidade desenvolvida, às vezes para uma psicografia, para uma vidência, com uma forte inspiração, né? Forte sensibilidade. Então, tem quem mais que levantou a mãozinha? 1, 2, só 2, 3, 4. Oi, está aparecendo. Quem mais? 5. Né? Tem outros que estão com a mãozinha assim, levantam ou não levantam, né? Mas eu queria fazer essa pergunta aí para vocês. O que você entende por mediunidade? Quem tem uma ideia do que é a mediunidade? Ninguém? Quem já é espírita aí? Levanta a mão. E não sabe o que é mediunidade? Nossa! Gente, estão com vergonha? Ali, ó. Pronto. Comunicação entre espíritos. A mediunidade é a comunicação entre espíritos, que é através desse contato mediúnico, né? A mediunidade promove isso. O que mais? Diga. Eu ia trazer o mesmo que ele trouxe aí, né? Essa comunicação com espíritos encarnados e desencarnados. Será que é só a comunicação com quem está desencarnado? Hein? Será que a mediunidade é só isso? Já pararam para pensar? Porque a gente liga muito a mediunidade à comunicação, como se ela fosse apenas uma faculdade de comunicação. Mas será que é só isso? Pode falar. Eu acredito que seja... Boa noite. Boa noite. Eu acredito que seja a comunicação estabelecida tanto com encarnados como com os desencarnados. Você sabe que isso é uma discussão, né? Há uma linha que diz que é mediúnico o contato, né, entre encarnados mentalmente. É uma linha que diz que não, que é um outro processo, né, que seria a telepatia, que também é uma potencial do ser humano, se comunicar mentalmente através das ondas mentais, mas que isso seria a telepatia e não a mediunidade. Porque subentende-se que a mediunidade é justamente esse contato que se estabelece entre realidades do espírito diferentes, encarnado e desencarnados. Mas há quem defenda que também é mediúnico. Ok? Mas aqui vamos adotar que seria a comunicação entre planos, tá certo? Isso que eu ia perguntar agora. Se seria a comunicação e a manifestação do espírito
conosco, né, na matéria. Sim, sim, exatamente. Como eu senti agora ali no passe. Exatamente. Então, essa mediunidade a gente vai ver que ela vai se manifestar em cada um de nós de forma diferente. Porque, inclusive, tem muito a ver com o que nós somos. Né? Se somos mais racionais, se somos menos racionais. Né? Às vezes eu tenho mais sensibilidade, eu tenho facilidade para mais um tipo de mediunidade do que outras. Mas não é só a comunicação, mas todas as percepções que são possíveis da gente de contato, percepções de uma outra realidade nossa, algo que é diferente. Por exemplo, como a colega disse, poxa, eu senti algo diferente, uma presença no momento que eu estava recebendo o passe. Diga. Eu penso que essa questão a gente poderia modificar a palavra comunicação por conexão. Também, poderia. Pode. É uma conexão. E a mediunidade seria mais um sentido, além dos nossos físicos que nós temos. Gostei disso. Né? Então, a gente estabelece uma conexão que me permite comunicar, eu me comunicar. Me permite sentir. Né? E aí vai me permitir ver, ouvir, sentir cheiros. Né? Tudo através do quê? Da mediunidade. Ok? Então, a mediunidade é algo nosso. E, pasmem, todos nós temos. Porque a gente sempre liga a mediunidade àquele médium ostensivo, aquele que tem uma manifestação mais forte, né? Onde ele psicografa, onde ele dá a comunicação através da psicofonia, que a gente vai falar um pouquinho desses, né? Ou ele tem capacidade de materialização, de fazer uma pintura mediúnica. Então, a gente sempre liga a mediunidade como sendo isso. Mas isso é apenas facetas do que é a mediunidade. Ela é muito mais do que isso. É uma faculdade psíquica do espírito. O processo de incorporação a gente vai falar lá na psicofonia, porque muitas vezes a gente fala assim, tem muitas vertentes que falam de incorporar. Né? A gente entende que não é incorporar porque o espírito não toma o corpo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. E a gente volta à questão da incorporação, tá bom? Mas a incorporação é a mediunidade. Independente da forma que é chamado, é mediunidade. Certo? É o contato do espírito, né, que se manifesta através de um médium. E, muitas vezes, isso é feito até de uma forma muito inconsciente do médium, né, que, às vezes, nem lembra, né, que aconteceu, que houve aquela manifestação. Mas a gente volta, viu, ao mesmo tema. Então, a mediunidade, sim, né, é uma faculdade de comunicação. Sentido é um sentido. Né? Assim como eu tenho meus órgãos de sentido aqui no plano físico, onde eu consigo perceber os cheiros, o toque, né? O ouvir, falar. Né? Eu tenho uma mediunidade, que é uma faculdade psíquica que me faz ter contato com outras realidades que o espírito vive. Porque eu estou aqui agora encarnado numa realidade material, numa frequência, numa vibração. Você lembra que a gente já falou isso em aulas de espírito? Quando eu desencarno, eu vou estar em outra realidade, num plano espiritual, com uma outra vibração, uma outra frequência. Né? E assim eu tenho também várias esferas, né? Que a gente viu na aula de vida espiritual, várias esferas espirituais, camadas, com diferentes vibrações, com diferentes frequências, né? Com espíritos habitando, né, desencarnados de acordo com a sua própria frequência, não é isso? Pois essa mesma frequência é que me conecta a pessoas. E me conecta a pessoas encarnadas e desencarnadas. Porque a gente já falou isso, né? Quer saber exatamente quem é você, como você vibra, olhe para a sua vida agora. Não é isso que a gente fala? Que você vai entender olhando as amizades que você cultiva, os programas na TV que você gosta de ver, o tipo de música, os lugares que você frequenta. Se a gente parar para olhar e pensar, a gente vai conseguir entender. Certo? Então, desculpa. Vamos ver o nosso objetivo geral hoje. É a percepção de que a mediunidade é uma faculdade que permite a comunicação com os espíritos também. Porque a gente vai ampliar um pouquinho. Né?
Não é me comunicar apenas com uma outra pessoa, mas sentir esse mundo espiritual que faz parte da nossa realidade também, certo? Os objetivos específicos. Explicar o conceito de mediunidade, bem como a sua finalidade. Mostrar a mediunidade ao longo da história da humanidade. A gente vai dar um passeio muito breve, só para a gente entender a origem disso, que essa origem não veio aqui apenas no Espiritismo. Isso vem, né? Já faz parte da humanidade, da história da humanidade. Explicar de que forma se dá a intervenção dos espíritos desencarnados. E mostrar os diversos tipos de mediunidade, bem como a sua classificação. Não vai dar para a gente ver a classificação de todos, porque você tem vários, eles são classificados em vários tipos, né? Então, a gente vai trazer os principais, depois eu vou dar uma indicação de um livro muito bom, para que a gente consiga destrinchar de forma mais detalhada a mediunidade e os tipos de mediunidade, tá certo? Então, médium. Quando a gente fala que eu sou médium, afinal, o que é ser médium? Lá no livro dos médiuns, na questão 159, os espíritos nos trazem toda pessoa que sente um grau qualquer, a influência dos espíritos, é por isso mesmo médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Todo mundo é mais ou menos médium. O que ele está dizendo? Todos nós temos o potencial mediúnico, cada um num grau de desenvolvimento. Um grau de desenvolvimento que tem a ver pela própria aquisição evolutiva do espírito, do uso desse potencial, do uso dessa faculdade. Então, todos temos, seja numa forma mais sensitiva, ou seja de uma forma mais ostensiva, alguns são mais inspirados, mas todos nós, se nós olharmos para os acontecimentos da nossa vida, a gente vai perceber que nós o tempo inteiro estamos tendo estes contatos mediúnicos. Numa ideia que chega até você, numa percepção que você tem, numa premonição breve que alguns... Então, existem várias formas. Tem um médico chamado Dr. Sérgio Felipe. Alguém já ouviu falar do Dr. Sérgio Felipe? Pronto. Ele é fantástico, ele tem várias palestras no YouTube, e ele fala com muita propriedade do espiritual, do mediúnico, né? Ligando ao nosso corpo físico, inclusive, cientificamente explicando como as coisas acontecem. E ele fala o seguinte: o nosso corpo é um corpo mediúnico. Todo o nosso corpo é preparado para este contato e sentir esse contato de formas diferentes. Então, o mediúnico está em nós, né? Querendo ou não, achando que é real ou não, ele está aí, porque ele é uma faculdade natural do espírito. Não é uma faculdade mística, delegado a poucas pessoas ou delegado a um grupo, né, religioso. Não, é do ser humano. Certo? Posso seguir? Então, podemos afirmar, se é inerente a todo ser humano, então nós podemos afirmar que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano, sim, e que todos os indivíduos são médiuns, independente de sexo, idade, crença, raça, condição econômica, o que torna a faculdade inerente ao ser humano. Então, ela pertence, é a mesma coisa de dizer que a visão vai dar preferência já só existir num determinado grupo de seres humanos. Não, a visão é nossa, de todo ser humano. A mesma coisa a mediunidade. Ela pode se manifestar em todas as idades? Pode. Da criança ao idoso. Pode. Ela pode desenvolver ao longo da jornada dela encarnada? Pode. Eu posso chegar, ter uma fase da minha vida de infância onde eu tenho esse contato mediúnico, eu tenho essas visualizações e, de repente, ele cessa? Pode. Né? Então, pode, tudo pode, mas a mediunidade está aí. Certo? Cadê?
faltando uma palavra. É mediunidade, viu, gente? Eu acho que o slide desconfigurou lá. Aí Novaes nos traz, e está lá no nosso livro, né, que é uma faculdade do espírito que o permite comunicar-se com outros que estejam em frequência vibratória diferente. Ou que planos diferentes. Eu estou aqui encarnado com desencarnados. Por extensão, permite que o espírito que esteja encarnado se comunique com outros sem o uso dos sentidos físicos, sensoriais, numa alta frequência acima da que o cérebro capta ou emite da realidade. Nosso cérebro físico, ele só consegue captar esta realidade nossa, né? Que é uma realidade que é percebida pelos nossos sentidos físicos, né? E que essa percepção, o cérebro capta, codifica isso em sensações, né, em pensamentos, em sentimentos, ou seja, o que for. Mas não é. O cérebro é um órgão físico, é um equipamento receptor e emissor de ondas, né? Então, não é ele que percebe, não é com os nossos olhos físicos, com os nossos ouvidos físicos, que a gente percebe essa realidade. Por quê? Porque eu já falei aqui, eu acho, para vocês, esses órgãos estão calibrados, aferidos para essa frequência, para perceber essa realidade nossa, e não o mundo espiritual, que tem uma outra frequência, uma alta vibração em relação à nossa. Para isso, existe um outro sentido, que seria a mediunidade. Certo? Está aí tranquilo? Posso seguir? Vamos lá, diga. Olá, boa noite. Boa noite. Seguindo nessa linha de que a mediunidade é um outro sentido e que o nosso cérebro não consegue captar ou operar bem com esse sentido, eu posso dizer que a mediunidade é um sentido do espírito e não do corpo? Sim, tem um outro corpo que nós temos. Nós temos um corpo físico, e qual é o outro corpo? Perispírito. É lá no perispírito. É a sede da nossa mediunidade. É lá que está a nossa mente, né? A nossa mente, onde tem tudo que eu sou, tudo que eu aprendi, está tudo armazenado lá. Então, é no perispírito que isso acontece, não no corpo físico. Do corpo físico, a gente recebe essas sensações que são emanadas desse contato, né? E a gente vai ver algumas sensações físicas mesmo, porque a gente... Bom, já estou adiantando os slides, né? Mas, na realidade, existem 3 fatores importantes no contato mediúnico, né? Não é só o espiritual, que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Então, ficou claro aí, né, essa questão. Bom, e aí a gente pergunta... E por que, Tânia, determinados médiums, por exemplo, se conectam somente com espíritos obsessores? A gente vai ter uma aula de obsessão, é muito interessante. Por que alguns outros médiums conseguem dar comunicação, por exemplo, dos espíritos amigos, os ditos mentores? Por que algum médium só se conecta com espíritos raivosos, né? Tem isso. Porque isso tem a ver com as nossas afinidades, né, como pessoas, né? Então, as nossas afinidades mediúnicas têm a ver com aquilo que eu sou, com aquilo que eu emano, né? Aí vem a qualidade dos pensamentos, dos sentimentos, e a gente vai retomar um pouquinho isso lá na aula de obsessão e desobsessão. Então, a comunicação acontece por meio da ligação psíquica do médium e do espírito comunicante. Então, seja, é mente a mente. Por isso que a gente diz e não usa incorporar, principalmente aqui no espiritismo. Porque a gente entende que não é o corpo, é a mente com a outra mente que comandam o corpo. Mas o espírito não entra no corpo, tipo o Ghost lá, né? Que ele entrava no corpo da médium, né? E se manifestava através dele, né? Que acontece através da sintonia da afinidade entre ambos. A qualidade do que é produzido através dessa mediunidade está diretamente ligada a 2 condições. E aí eu trago a afinidade mental, que tem a ver com a qualidade dos meus pensamentos, e a afinidade, a sintonia vibratória, que tem a ver com os meus sentimentos. Porque os sentimentos emanam vibrações, né? O sentimento de amor, esse amor é muito diferente de um sentimento de tristeza, da raiva, né? Isso tem uma frequência, existe até uma escala
de cores, né? E que coloca a frequência desses vários sentimentos, né? Uma mais alta até a mais baixa, da vergonha, da culpa, do amor, da felicidade, né? Então, isso emana uma frequência, e isso me conecta, a vibração me conecta com outros espíritos que tenham a ver. Então, se eu só me conecto com espíritos raivosos, eu preciso entender a raiva que eu preciso trabalhar em mim. Né? Se eu me conecto com espíritos, normalmente, que trazem mensagens, né, conteúdos que são interessantes, edificantes, é porque isso é um mérito meu, é um trabalho que eu já fiz, né, de melhoria pessoal. Então, são dessas duas formas que a gente estabelece as nossas sintonias por afinidades. Né? Oi. Boa noite, gente. Boa noite. Quando você fala só se conecta, esse só, essa questão da afinidade, então eu devo entender que a gente está falando de uma exclusividade, mas isso não impede que um espírito mais elevado possa contactar com um espírito inferior a fim de ajudá-lo. Nós somos totalmente raivosos? Nós somos totalmente amor? Nós somos totalmente felicidade? Né? Nós temos momentos. Então, aquilo que prevalece, né, também me conecta com pessoas. Então, pode ser que em algum momento eu me conecte com um espírito mais elevado, vamos dizer, porque eu acho que não tem nessas idas e vindas nossa, não tem gente muito mais elevada do que a gente, não. Tem alguém que já tem um conhecimento maior e tudo, mas também pode nos conectar com pessoas que estão num momento de muita raiva, porque às vezes eu sinto muita raiva. Né? Ele diz assim, pô, Tânia, tem horas que a gente quer tirar o ar meia hora de alguém, porque pisou no calo, porque fez coisas, porque está em nós tudo isso, entende? É essa vibração que, às vezes, momentaneamente me conecta com a pessoa, alguém. Como conecta com as pessoas encarnadas, que a outra pessoa chega assim, sabe que você tem razão, Maria de Fátima? Você está certa. Eu concordo com você. Aquela pessoa pensa da mesma forma, tem essa sintonia. E acaba, às vezes, né, potencializando aquilo que está dentro de nós. Então, é possível se conectar assim. Mas isso depende muito de onde a gente anda, né? Por onde a gente anda, certo? Por afinidade, os espíritos buscam comunicar-se utilizando médiums que se assemelhem a um modo de pensar ou agir. Através da sintonia psíquica, ligam-se energeticamente àqueles que possuem fluidos compatíveis com os seus para produzirem os fenômenos. Então, dessa forma que a gente vai se conectar. Sempre vai ter alguém, se você tem um tipo e estabelece um tipo de conexão, de alguma forma essa pessoa achou em você essa sintonia, né, essa frequência que lhe conectou também. Né? Então, é dessa forma aí, entendendo, então, o que é importante a gente perceber? Que nós somos, né, o gerador do tipo de conexão que nós fazemos. Por quê? Porque isso parte do que nós somos. Não é ninguém que faz isso. A gente vai ver lá na aula de obsessão, bem direitinho isso. E aqui eu trago um mecanismo, de uma forma muito simples. Né? Qual é o mecanismo de conexão? Como ela acontece, né? Essa conexão? Vamos pensar aqui que aquela moça é a encarnada e o rapaz ali é o desencarnado. Está vendo aquela forma ovalada com um azulzinho no meio? Isso aí chama-se expansibilidade. O que está expandindo ali? Quem tem ideia? Oi? É corpo mesmo, é físico. Hã? Os fluidos eles vão se conectar ali. Se lembra que eu falei, acabei de falar que tem um corpo que é a sede da mediunidade? Pois é. E uma das propriedades do perispírito, que a gente viu que são várias. Nós temos várias propriedades que o espírito usa para se manifestar, tanto encarnado quanto desencarnado. E uma delas chama-se expansibilidade. Então, no momento em que um espírito se aproxima de você,
né, uma pessoa desencarnada se aproxima de você, existe magneticamente o quê? Essa expansão do perispírito. Ele expande. Então, o perispírito do médium expande, né, ou seja, da pessoa que está encarnada ali. O do espírito também se expande e eles se conectam. Magneticamente eles se conectam e formam ali uma atmosfera, daí sim, de fluidos, de troca de fluidos, uma troca fluídica. E, através disso, o espírito, a pessoa que está desencarnada, emite, né, as ondas do seu pensamento, que vão ser captados lá pelo médium. E aí, nesta emissão e nessa captura, né, ela vai conseguir se manifestar, falar, contar a história dela, trazer o sentimento dela. Né? Deixa eu só concluir esse slide, certo? Então, o perispírito do médium se expande, o perispírito do espírito comunicante também se expande, e uma atmosfera fluídica perispiritual comum é formada. É aquilo que a gente chama, o espírito entrou no seu campo. Alguém já ouviu esse termo? Ele está no seu campo. É isso aí. Porque isso é o seu campo. É o que você é. Né? É o seu sentimento, seu pensamento, sua vibração, está tudo aí. Por quê? Porque está tudo lá no perispírito, que nesse momento está expandindo, né? Então, permitindo, inclusive, que a pessoa se conecte aí, tá certo? E, como eu falei, o espírito transmite sua vontade ao médium, mente a mente, no nível de consciência. Não é que o espírito entrou no corpo, não, mas foi mente a mente. Pode ir. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei um pouco confusa, porque o perispírito não é o que liga o espírito ao corpo? Sim. Então, o espírito desencarnado continua com essa parte? Como é que funciona? Não tem o que ligar um corpo, não tem um corpo para ser ligado. Você assistiu a aula de espíritos e de que a gente mostra as estruturas do Sim. homem, né? Do ser humano encarnado? Sim. Pois é. Nós temos um corpo físico, nós temos um corpo espiritual e temos o espírito. Isso não é a tríplice? O corpo físico e o corpo espiritual são equipamentos do espírito, de uso do espírito. O meu corpo é utilizado pelo espírito para se manifestar nessa crosta terrestre, nessa vibração de matéria, nessa frequência, ok? E o perispírito é o corpo que ele usa para se manifestar no plano espiritual. Deu para entender? Então, se o meu corpo físico deixa de existir, eu continuo com tudo que eu sou, com a minha essência, consciência, no perispírito, onde está lá a minha mente. E o espírito continua se utilizando dele. Entendeu? Porque assim, pense, a gente separa assim, mas é tudo junto, viu? Não estou aqui, só o corpinho, não. O espírito está comandando isso aqui. Né? O perispírito está lá. Não, ele está aqui. Porque se a gente viu lá no processamento da reencarnação, ele se conecta com o corpo físico célula a célula. Então, ele está aqui. Está tudo aqui. Vibrando em frequências, né, diferentes, em vibrações diferentes. Ok. Deu para entender um pouquinho. Essa parte de perispírito não é agora que você vai entender, não. Tem uma aula aí no ciclo 2 só de perispírito. Aí abre bem mais. Oi. Esse mesmo slide, do jeito que está, essa expansão ocorreria encarnado? Essa expansão através de uma pessoa, como ocorreu ali no passe? De haver essa expansão de um ser humano com outro? Sim, porque esse campo é meu, não é do espírito. E não é à toa que tem pessoas que lhe tocam de alguma forma. Então, no meu entendimento, sim. Isso ocorre com encarnado e desencarnado? Com encarnado e com desencarnado, sim. Mas nós, nas nossas relações enquanto espíritos, cada um aqui tem um campo que vibra numa frequência diferente. Então, não tem pessoas que você chega assim, nossa, cansou. Né? Parece que essa pessoa me sugou. Né? Em compensação, tem pessoas que parece que te vitalizam, né? Que é aquela pessoa que te dá um abraço e você, sabe? Então, isso é o campo. Sou eu vibrando, emanando minhas energias, enquanto está captando, porque a gente está o tempo inteiro no universo de troca, gente. Troca vibracional. O
tempo inteiro. Certo? Pode falar. Mais alguém? Então, isso aqui vocês vão ver mais algumas vezes, viu? No 2, no 3, a gente repete isso aí. Porque quando a gente chega no 2 e bota, pergunta, ninguém lembra mais, né? Como é que é o mecanismo da comunicação mediúnica? Então, gravem aí, né? Porque essa é de uma forma muito simplificada, é claro, né? Mas o processo é esse, ok? Rodrigo. Por que não está indo? Acho que faltou a bateria. Vai, agora vai. Foi. Fui eu ou foi você agora? Quais os aspectos? Lembra que eu falei que não é só o aspecto espiritual que envolve a comunicação mediúnica? O aspecto espiritual está um espírito que deseja se comunicar, o que se conectou com você, esse mente a mente seu, né? Porque são dois espíritos se conectando, um encarnado, outro desencarnado. Então, existe um aspecto espiritual. Existem questões, muitas vezes, espirituais, que, por exemplo, num processo obsessivo, às vezes, né, a pessoa vem trazendo e arrastando questões com outro de outras vidas. Então, um aspecto espiritual, daquilo que não foi diluído, não foi resolvido. Amém? Isso é um aspecto também. Então, a gente tem um aspecto espiritual, ok? E esse aspecto espiritual vai ter todo aquele mecanismo de expansão de perispírito, de comunicação mente a mente, para que ocorra a manifestação. Mas tem mais 2 tipos de aspectos. Um psicológico. Por quê? Se eu estou dizendo que a comunicação é mente a mente, a psique de um com a psique do outro. Conteúdos do encarnado e conteúdos do desencarnado. Então, existe essa conexão mente a mente, que vai buscar lá naquilo que eu sou, na minha mente, os sentimentos, as tendências, e te utilizar disso para que ele possa se manifestar. Então, se o espírito está com raiva, quando ele vai se conectar mente a mente, ele busca esse núcleo de raiva que todos nós temos em algum momento. Porque ele precisa disso para se manifestar e poder expressar a raiva dele. Então, o psicológico é muito importante. E aí, mais uma vez, a gente volta. Esse psicológico tem a ver com o conteúdo do que eu sou, do que eu trago, né, de mais, vamos dizer, expressivo lá dentro. Porque todas as experiências que eu vivo na minha vida, né, eu vou armazenando sentimentos em relação àquilo. Então, eu tenho, nas várias experiências da vida, coisas que são muito significativas, que às vezes me trouxeram muita raiva, trouxeram muita dor, que eu tive muito amor, né, que eu tive um momento de inveja muito grande. Então, tudo isso faz parte do humano, porque a gente está trabalhando isso nos nossos processos de idas e vindas. Então, o psicológico influencia muito no tipo de conexão que eu vou estabelecer com os espíritos que se conectam a mim. E eu me conecto a eles. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Pergunta leiga mesmo. Pode perguntar. O espírito desencarnado consegue saber o que o médium está pensando? Depende muito, né? O que acontece no momento da conexão é que o espírito, na realidade, ele está querendo expressar o sentimento dele, a história dele, não a história do médium. Ele vai achar essa energia, vamos dizer, essa vibração que permita essa conexão dentro de um sentimento que ele está trazendo. Né? Mas, assim, também não é Big Brother, não, viu? Os espíritos tudo dentro, todo mundo sabe o que a gente está fazendo, está vendo o tempo inteiro, porque não pense que eles têm muito mais facilidade de conexão do que a gente. Porque, afinal, somos nós futuramente desencarnados, os espíritos que estarão lá. Né? Então, também existe uma dificuldade que está justamente na diferença de frequência, né? Para estabelecer essa frequência aí. Às vezes, ele não consegue se conectar também. Viu? Então, não é bem assim. Agora, o médium consciente, que a gente vai ver lá na aula que vem, ele está consciente de tudo que o espírito está falando e tudo que o espírito está sentindo. É como se ele fosse o telespectador daquilo ali. Mas ele está consciente. Quando desconecta, ele lembra exatamente de tudo que foi dito. Todo o sentimento expressado. Certo? Respondi? Para aí que não dá para ouvir, não.
o médium, continuo leigo mesmo. Mas pode fazer pergunta, não se preocupe, não justifique, não. Pergunte, pode. O espírito do médium está ali encarnado. Quando o espírito desencarnado está fazendo a comunicação, onde é que o espírito do médium está? Bom, o espírito do médium está... o espírito do médium está aqui. Primeiro, porque não é o espírito do médium. Certo? Eu não tenho um espírito, eu sou o espírito. Então, onde eu estiver, ele vai estar. Aqui, encarnado, desencarnado, é lá que ele vai estar. Certo? Porque eu sou o espírito. Eu comando esse corpo, mas eu sou o espírito. Então, eu estou aqui. Numa frequência diferente, mas eu estou aqui, trabalhando junto todo mundo. Certo? Outro aspecto importante também, biológico. Nós temos esses aspectos todos, um espiritual, uma psique, um psicológico, e o corpo que corresponde, responde a isso, sente isso. Prova disso é que médium tem vários sintomas. Quem é médium aí e que sabe o que é sentir os sintomas da hora da conexão? A gente tem reações orgânicas. E, muitas vezes, essas reações orgânicas dão muito medo, porque a gente não conhece o que está acontecendo, acha que está morrendo, que vai ter um ataque cardíaco, que vai desmaiar, sabe? Que vai perder a consciência, porque a gente não conhece, não tem esse conhecimento. Mas existe um processo biológico, que depois a gente vai mostrar aqui quais os sintomas biológicos da comunicação mediúnica, viu? Aí vocês vão ver quanta coisa vocês sentem que é relacionado a isso. Certo? Pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu vou perguntar assim, só para concretizar e facilitar a minha compreensão. Tá, pergunte. Espero que eu consiga te resolver. Quando um médium está fazendo uma pintura mediúnica, seguindo o mesmo raciocínio do meu colega aí, então, ele está fazendo a pintura mediúnica, sim, mas ele é como se estivesse assistindo, porque se é mediúnica... Depende do nível do médium. Ele tem lembranças depois, ele sabe o que... Depende do médium. Depende do médium. A gente vai ver na aula que vem, que nós temos médiums conscientes, semiconscientes e inconscientes. Que significa o quê? O grau de lembrança do fenômeno. Ok? Tem médium consciente que lembra de tudo. Tem médium semiconsciente que tem flashes daquilo que aconteceu, lembranças cortadas. E tem aquele que é como se apagasse e, quando volta, não lembra absolutamente nada do que aconteceu. Depende do médium. Certo? E isso ocorre em todas, não só na pintura mediúnica, não. Em todo tipo de manifestação. Psicofonia, psicografia, pode acontecer. Certo? Então, ficou claro aí que tem esses aspectos, porque somos humanos. E todo esse complexo faz parte do humano. O espiritual, o psicológico e o físico, o biológico. Indícios da mediunidade. Teve um monte de gente que ficou assim, ó. Meia dúzia levantou a mão, que é sempre assim, né? Meia dúzia levanta a mão, uma outra ficou assim com o meio do caminho, com a mãozinha assim, não sabe se levanta ou não, se é médium, e teve aquele que acha que não é médium. Eu vou começar a colocar aqui alguns indícios de mediunidade. E aí eu vou perguntar, quem já sentiu isso? Aí eu quero que vocês sejam sinceros e levantem a mão, tá bom? Vamos lá. Crise de choro e mudança de humor sem que nem para quê. Quem já sentiu isso? Tô de boa, como falou o pessoal. Tô feliz da vida. De repente, me baixa uma tristeza que eu não sei de onde vem, porque vem e desando a chorar. Mulher, então, é dona de fazer isso. Nós somos, com a sensibilidade lá, né? Crise de choro. Vamos lá, que mais? Inspiração e sensibilidade aguçada. Quem tem isso? Estou, às vezes, numa situação, não sei o que fazer, e, de repente, parece que aquilo vem assim, ó, pá! Chega a resposta. Sabe? Que você pergunta, de onde veio isso? Porque isso não é meu de jeito nenhum. Eu jamais pensaria algo assim. Certo? Peraí, só um pouquinho.
E essa sensibilidade, tem pessoas que sentem os ambientes, a energia da pessoa, tem uma sensibilidade absurda sobre quem é sensível aí, sente a sensibilidade quando chega nos locais ou está junto com pessoas. Pois é, né? E dizem que não são médium. Vamos embora. Tá lá. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu fui lá atrás agora no sonho. Quando você sonha, por exemplo, já aconteceu comigo. No trabalho, eu tenho uma coisa para fazer, não sei como. Aí você vai lá e sonha como é que você tem que fazer. Isso aí já aconteceu comigo várias vezes, quando eu trabalhava. E isso é mediunidade ou isso faz parte da mediunidade ou isso é o espírito saindo para trabalhar? O espírito saindo. Eu acho que tem de tudo um pouco, mas vamos lá. Gostei. Vamos lá. Quando você fez esse contato, quando você saiu, desdobrou do seu sonho, foi lá, você conversou com alguém sobre isso? Você lembra disso? Ou você chegou lá e, de alguma forma, esse conhecimento chegou até você? Pois é, um desdobramento, ele é mediúnico, que é uma coisa que a gente vai falar, quando você encontra uma pessoa. Quando você faz essa troca. Porque esse desdobramento pode levar a qualquer lugar, no plano espiritual e aqui na Terra. E muitas vezes você consegue ter acesso a conteúdos de conhecimento seu passado, mas que a gente não lembra agora, porque a gente não é um livro em branco que a gente está escrevendo agora. A gente já tem muita coisa que a gente traz, certo? Bom, vamos lá. Visões e premonições. Quem é que já teve premonição ou visão de algo que vai acontecer, que não aconteceu ainda? Né? Pois é. Visão com uma outra pessoa, às vezes até uma pessoa que já morreu, que você vê, né, assim, rapidamente. Né? Então, visões e premonições. Distúrbio de sono. Quem aí tem problema de distúrbio de sono? Não quer dizer que tudo é mediúnico, gente. Vamos lá, né? Vamos também. Se você tem problema de sono, você tem que procurar um especialista, fazer seus exames, buscar o tratamento se for necessário. Mas se nada disso acontece, não tem nada da onde vem, tá? Pode, aqui, ó. Aí, ó, o microfone. Aí tem aquela anteninha que 2h58, 2h59... tem até um número para isso, né? Eu não sei se eu acredito muito nisso, mas diz que tem um horário, né, específico, né, que tudo acontece, tudo. Eu não sei, porque eu acordo em tudo quanto é hora. Acordava em tudo quanto é hora. Todas as horas possíveis. Então, né, não sei se é tão certinho assim. Sonhos com quem já morreu. Quem é que tem o hábito de sonho? Sonhos com quem... Os dedinhos, né? Os dedinhos bem tímidos, assim... Sonhos, pois é, eu era dona de ter sonhos com quem já morreu e diziam ainda como tinham morrido, quem tinha feito, como tinha acontecido. De uma forma muito vívida, né? Me lembrei daquele menininho do Sexto Sentido. Não era tão, o pessoal não chegava destroçado não, como era ali, mas era muito isso, de vir trazer com exatidão e de forma comprovada com outros. De eu contar a experiência para uma pessoa, para outras pessoas, e depois eu receber a notícia de que tinha acontecido exatamente daquela forma. Então, eu tinha muito isso quando eu era mais jovem. Arrepios, calafrios e tremores. Sem quê, né? Para quê? O corpo parece que, né, arrepia os pelinhos, né? Dá aquela sensação de frio. Né? Primeira coisa que você precisa entender é se não tem uma corrente de ar, se o ar-condicionado não está gelado demais, porque tem questões que são físicas daqui. Mas se tudo está ok, significa que alguma... Sabe aquele campo? Muitas vezes você sente no seu campo, né, por conta daquele mecanismo de conexão, o seu corpo percebe isso e reage a esse contato. Sensações ou ideias estranhas, tipo, não é sua. Né? Hein? Ninguém teve nunca isso. Chegou assim, algo estranho, uma sensação que... Né? Que nada a ver, que você diz, de onde vem esse pensamento louco? Meu marido uma vez estava falando que ele vinha vindo de carro e... A gente estava vindo até para a mediúnica. Ele estava vindo até para a mediúnica. E disse que, de repente, ele estava passando o viaduto, vem aquele pensamento, joga esse carro aí, vai, joga, acaba logo com isso.
Aí ele parou assim, e veio aquele desejo mesmo de pegar o carro. E eu falei, pare um pouquinho, eu não estou afim de tirar minha vida, o que é isso? Né? Umas coisas bem loucas mesmo que acontecem com a gente. É ter que ficar atento. Sensação de desmaio iminente. Alguém passa por isso, parece que eu vou desmaiar, você se sente mal. Pois é. É um dos indícios, né, desse contato, às vezes, que traz esse mal-estar. A aceleração dos batimentos cardíacos. Começa o coração, acelera, sem quê nem para quê. Certo? Mais uma vez eu volto. Procure o médico, vá ao cardiologista, faça os exames, que eu não quero ninguém puxando meu pé à noite, dizendo, mas a Tânia disse que era mediúnico. Tem coisas que são físicas, por favor. Certo? Nem tudo é mediunidade. Nem tudo é mediunidade. Adormecimento ou formigamento de braços e pernas. Aí, ó. Procure o médico. Tudo. Tá certo, Oswaldo. Procure o médico, por favor. Não quero ninguém me assombrando à noite. Sensações de presença em sua volta. Aí, né? Aí eu tenho certeza que tem mais gente que sente isso. Levanta a mão, vamos ser sinceros. Nem quando criança, eu me lembro que ia para a casa da minha avó e ela tinha assim uma sala e tinha um corredor comprido que tinha uns quartos e o banheiro ficava lá no fundo. Imagine, e eu, né, quando criança, tinha uma percepção absurda, né? A história de que existia monstro embaixo da cama, para mim era real, porque eu ouvia. Imagine para essa criança passar esse corredor escuro, que para mim, que era pequenininha, né, parecia que era enorme, era pequenininho. Depois, quando adulta, eu fui ver. Mas eu passava naquilo, correndo, entrava no banheiro, parava a porta, porque eu via, eu sentia as pessoas, o tempo inteiro à minha volta. Então, sensações de presença na sua volta. Ruídos e pancadas sem fator físico aparente. Estou em casa, pá, bateu a porta. Primeiro, veja se não tem corrente de vento, tá? Bom lembrar todas essas questões. TV que liga, desliga, aparelho de som que liga. Né? Eu tive uma época que eu era dona de estourar a lâmpada. Tá? Eu passava embaixo da lâmpada, pá, estourava, pá, estourava. Era interessante. Né? De efeitos físicos, isso é efeito físico, pois é. Não sei o que tinha quanto à iluminação, né? Mas vamos lá. Audição de vozes do interior da cabeça. Aí você fica passando que está maluco, esquizofrênico, sei lá, como se tivesse uma voz constante dentro de você, lhe falando coisas, lhe determinando coisas, né? A mãozinha ali. Com você mesmo. Aí o povo acha que você está louco, né? Está maluco. Oi. Peraí, vamos lá, Oswaldo. Como eu tenho perda auditiva, às vezes eu tiro o aparelho. Se eu estou só em casa, eu estou agora ouvindo zumbido, por causa que eu acho que eu tenho um zumbido. Mas eu ouço coisas assim que fico muito apurado, né? Eu ouço o vento, não sei se é o aparelho, isso aí para mim é um aparelho. Eu ouço coisas falando até vozes assim. Vamos lembrar de uma coisa? Lembra que eu falei que não são com os nossos sentidos físicos que eu ouço o som, vejo as imagens, vejo as pessoas do plano espiritual? Você pode ser cego, surdo e mudo, mas no plano espiritual isso não vai acontecer. Você vai conseguir ouvir esses sons. Não é o som físico daqui que você está ouvindo de outro. Então, é possível. É igual um processo de uma pessoa que é analfabeta e psicografa. Que explica. Uma pessoa que comprovadamente não sabe ler nem escrever e psicografar, e às vezes psicografar um poema, algo, né, com um linguajar bem sofisticado. Né? Superexcitação motora com forte desejo de escrever ou falar. Quem teve isso? Tem horas assim que você fica, parece que a mão quer andar sozinho. Por que será que essa mão fica assim, hein, gente? Para fazer o quê? Também. Né? O quê? Psicografia, muitas vezes. Né?
Você está sendo estimulado, seu aparelho motor está sendo ali estimulado. Né? A mesma coisa a fala. Você tem vontade de falar conteúdos, muitas vezes, que você não entende o que é aquilo ali. Né? Essa necessidade de se expressar, de falar. Diga, Oswaldo. Aqui, ó. Peraí, ó, o microfone. Teve um aluno, uma vez, que falou uma coisa que eu achei muito engraçada e que eu me identifiquei muito. Quando ele começou a ver tudo, assim, Tânia, eu sou um pacote Office completo. Porque eu vim com tudo isso. Diga, Oswaldo. Vem cá, Laís, né? Tânia. Eu, desde criança, que eu tenho essa perda auditiva, mas eu sempre tinha esse desejo de ser... Eu assistia um Jornal Nacional... de ser o Cid Moreira ou o Charles Chateaubriand. Acho que todo mundo passou por essa fase, viu? De querer ser assim. Então, eu tenho essa coisa até de ser radialista, aquela coisa, eu sempre falo. E quando eu estudava no tempo mais menor, né? Eu ficava lendo como se fosse o Cid Moreira. Quem sabe em outra encarnação você já não foi locutor, hein? Não sei, também não sei. Não sei te dizer. Não consigo ver o passado de outra pessoa. Então pode ser, quem sabe, não é uma habilidade. Oi. Eu só queria fazer um complemento, ver se é possível. Sim. Falar, qual é o outro? Oi? Eu acho que é falar, e o outro... O último, superexcitação. E dançar, não? Porque eu... Também. E também. É isso. Também, você vai estimular. Dançar. Também. Você sabe que na mediúnica do básico... Então, você vai gostar da mediúnica do básico. Vai ter uma surpresa legal ali na mediúnica do básico, certo? Então, vamos lá. E assim... Se a gente parar para pensar, cada um de nós, em algum momento, foi sensibilizado, ou foi inspirado, né? Tipo assim, vou em tal lugar, alguém vem aquela coisa, não vá não. Não vá não. Vou fazer tal coisa, não faça. Não vem às vezes essa, sabe? Você está determinado a fazer aquilo. Da onde vem essa voz, né, que interna ou que você ouve de forma externa, que parece que está lhe alertando de alguma coisa? Eu, toda vez que fui contra, me dei mal. Toda vez que eu fui contra essa questão de algo vir para mim, eu disse, não, que bobagem, vou lá. Quebrei a cara de alguma forma. Então, parar para pensar, né, nesses momentos que a gente tem. Pode falar. Pronto. Então, e afinal de contas, para que diacho eu venho com essa mediunidade? Por que vocês acham que a gente... por que dessa mediunidade? Por que dessa possibilidade de eu me comunicar, de ver o plano espiritual, de sentir? Por que será que isso acontece? Por que eu tenho isso? Se eu estou encarnado, por que eu tenho que enxergar outras coisas? Espera aí o microfone. Aqui, ó, Franklin. Aqui primeiro, depois, tá? Talvez para a gente tomar consciência de que a vida não acaba aqui, que continua, para que a gente viva pensando, né, de forma consciente e querendo evoluir. Perfeito. Porque, vamos combinar, a perspectiva de vida da gente muda muito quando eu coloco o fator de continuidade. Não é verdade? Quando eu entendo que tudo que eu sou agora, eu estou levando comigo. Porque isso faz com que eu olhe para a minha vida e entenda que isso eu não quero mais para mim. No mínimo, eu vou avaliar, né, como eu quero chegar após o meu desencarne, quando eu chegar no plano desencarnado, como eu vou estar. Então, tudo muda. A minha relação com a vida, a minha visão de mundo, a minha visão com o outro. Não é? Quando a pessoa já tem esse senso crítico, né, com ela mesma, ela vai parar para pensar. É diferente você achar que vai viver agora, quando morrer acaba tudo, ou ter a consciência de que não acaba, continua. Vocês concordam que é diferente? Pode falar. Boa noite. Boa noite. Acredito que seja para auxiliar, né? A forma que é uma das habilidades que eles passaram, né, para a gente. Sim. A gente poder se comunicar e
um dos fatores, saber que a vida continua também, né? Entre outros. Mas acredito que o principal ponto é uma das ferramentas de auxílio. Auxílio, beleza. Aqui, ó. Vou beber uma aguinha. Boa noite. Boa noite. E o sonho premonitório? Para que serve? Porque eu sonho, aí um tempo depois acontece. Eu cheguei a ficar angustiada porque eu não podia fazer nada. Eu sonhei com meu filho caindo e batendo com a cabeça, teve traumatismo craniano. Eu me via no hospital, me via ajeitando o travesseiro e aconteceu exatamente. Para quê? Eu não sei te responder para quê. Eu sei que tudo tem um para quê. Tudo tem um para quê. Você tem essa habilidade. Nem sempre a habilidade traz coisas agradáveis para a gente. Infelizmente, às vezes assim. Você sonha, aí vai acontecer, mas você sonhos premonitórios. Você não pode fazer nada ali, aconteceu. Mas tem assim a possibilidade de você estudar. Sim, e saber lidar. Exatamente. Você está fazendo o quê aqui? Você está estudando para poder entender o que é isso e como lidar com isso. Sem medo, sem culpa, sem, vitimismo. Então, é exatamente esse o lugar para a gente fazer esse treino. Oi. Eu também tenho muito esse tipo de sonho. Eu acredito que é para preparar a gente para aquele momento. Ah, legal, a perspectiva. Infelizmente. Mas ali seu corpo, seu espiritual já estava um pouquinho assim. Isso podia acontecer. Então, mais preparado, né? Entende? Ok. Boa noite. Boa noite. A finalidade da mediunidade eu entendo da seguinte maneira. É inerente ao ser humano a faculdade de comunicação. A gente comunica de todas as maneiras, né? Mesmo sem falar, sem fazer nada, a gente está comunicando. Então, por que não haveria uma maneira de comunicação entre planos que coexistem, né? Tanto o plano espiritual quanto o plano e que pertencem a nós também, né? Que faz parte da nossa realidade, é isso. Seria beleza. A ferramenta de comunicação. Beleza. Vamos lá. Evolução espiritual do médium através da integração de habilidades. Quer dizer, a mediunidade lhe dá uma ferramenta a mais para que você se desenvolva no mundo, encarnado ou desencarnado, ter acesso a outros conhecimentos, né? Ter contato com pessoas que podem lhe trazer algo, né? Que você vai integrar e utilizar aqui, né? Porque a gente tem esses contatos todos, né? Você tem grandes cientistas, né, que relatam o fato do contato imistível. Vocês conhecem, já ouviram falar de Nikola Tesla? Você vê a história de Nikola Tesla, é muito interessante. Ele diz que se abria para ele uma visão daquilo que ele produzia, né, das invenções dele, em 3D, funcionando. Ele via isso. Muitos desses ele não precisava nem desenhar o projeto, ele já construía direto, porque ele tinha essa visão, né? É muito interessante a gente pesquisar. Mozart dizia que, quando ele estava em silêncio, em contato com ele mesmo, né, as composições vinham e chegavam na mente dele sem nenhum controle dele. Olha que interessante. Então, várias pessoas na história, se a gente for ler e pesquisar, relatam, né? E eu fico pensando, essas pessoas que vêm e revolucionam da noite para o dia. Eu sempre cito o Steve Jobs, né? Independente da pessoa que ele era, né? Porque ele tinha várias questões pessoais e muito difíceis de relacionamento. Mas o cara, um dia, na garagem dele, fez o que ele fez. Será que foi ali, naquele momento, olhando para as paredes e para o teto da garagem? De algum lugar ele já trouxe isso, gente. Ele pegou a tecnologia e botou na palma da mão da gente. Olha que coisa fantástica para desenvolver a nossa comunicação, as nossas possibilidades, né? Hoje a gente está com o celular aqui, ó, tem o mundo na mão, meu celular processa mais coisas, faz mais coisas que os computadores, os primeiros computadores. Eu vejo as pessoas, eu me comunico com as pessoas. Olha que coisa incrível. Pensar as vacinas, muitas vezes, né? As doenças, tanta coisa. Claro que existe uma pesquisa, existe um trabalho aqui no plano espiritual, mas quando tem uma coisa que é um clique muito rápido, a gente até
pensa, né? Da onde venho? Demonstrar a continuidade da vida após a morte. Né? Se eu me comunico, se eu vejo, quando eu desdobro de forma consciente do corpo, e que eu vejo lá meu corpo físico, sentado, dormindo, ou quando eu estou lá em coma, que eu estou vendo meu corpo ali, e eu olho e tenho consciência, eu não sou só isso. Eu não sou isso, eu sou outra coisa. É algo além. Né? Instrumento de autoconhecimento e autodescobrimento. E a gente fala muito isso porque todo médium, todas as comunicações, todas as conexões que nós estabelecemos tem muito a ver com o que nós somos. Então, é uma possibilidade de eu entender o que lá dentro de mim ainda não consegui resolver. É tão fácil me conectar com espíritos raivosos, talvez porque eu tenha a dificuldade de perdoar. É uma tristeza tão grande, eu só me conecto com pessoas tristes, desvanecidas, sem energia. Qual é a vitalidade que falta em mim e a minha vontade de viver? Então, tudo são ferramentas para eu tentar entender quem eu sou. E, muitas vezes, ter a oportunidade de trabalhar isso. Trabalho, sei lá, vai para uma terapia, faça alguma coisa, mas vai tentar ver o que está acontecendo com você para você estar com essas pessoas e nessa situação. Equilíbrio psíquico entre o personagem que eu estou desenvolvendo aqui e o espírito que eu sou. Né? Porque se eu tenho essa conexão, eu tenho consciência de que esse personagem, Tânia, configurado desta forma, estando aqui, tendo a tal família, tem um propósito. E que aqui é apenas um trechinho muito pequeno do que é a vida do espírito. Adenauer chama uma coisa que eu acho muito legal, que é a vida menor do espírito. Né? Mas que é tão importante quanto. Porque é aqui que eu vou trabalhando as minhas inabilidades. É aqui no plano terrestre, aqui, ó, olho no olho, relação com relação. Né? Nessa é que a gente vai aprendendo junto. Porque muitas vezes eu só reconheço o que é meu a partir do olhar do outro. Então, é muito importante. O uso da mediunidade no dia a dia de forma natural. E aí a gente vem nas inspirações, nas percepções. Porque a gente foi levado a acreditar que a mediunidade era algo delegado a um clero, a um grupo de religiosos, de pessoas com capacidades diferenciadas, paranormais, e não como algo natural nosso. Então, a gente não vê isso e não usa isso. Eu tenho um amigo que ele trabalha aqui no centro, ele é coordenador do ciclo 10, né? Plínio. Ele chegou a dar aula aqui? Acho que não, Plínio não deu aula, vocês vão ter oportunidade. E Plínio, ele é um médium com muita ostensividade, e ele fala que quando ele vai para as reuniões de negócio desse, diz que ele chama a galera, pergunta, vocês vão me ajudar, eu preciso, me inspire aqui, me ajude aqui. Ele faz essas conexões de forma muito natural para ele. Ele recebe. Eu vou dar um exemplo meu, que foi bem interessante. Eu sou coordenadora do ciclo 4. A gente vai se bater lá no ciclo 4. Eu sou a Laísa do ciclo 4. Eu brinco assim. Né? E, numa reunião de equipe, num semestre, aí, eu não estava conseguindo facilitador para fechar a grade de aulas. Então, de uma realidade lá de 40 aulas, eu nem me lembro quantas, assim, eu tinha, assim, tipo, 10 fechadas, faltando uma semana para começar as aulas. Aí eu sento com a equipe e disse, a gente vai ter que dar conta. Né? E aí, vamos fazer o quê? Eu dou tantas aulas, eu não pego aula em outros ciclos, aí você já pode dar uma aula, vamos estudar junto, vamos montar um plano. A gente ali... Aí, lá pelas tantas, eu parei e cheguei para a equipe e disse assim, parem um pouquinho, tem alguma coisa errada. A coisa que eu mais ouço nessa casa é que existe uma equipe no plano encarnado e uma no plano desencarnado, e que lá é muito maior. Por que eu tenho que dar conta disso sozinha? Aí, no intuito, porque a gente olha para cima, eu disse, olha, galera, por favor, eu preciso de ajuda, trabalhe. Vamos trabalhar. Eu quero facilitador, eu não vou dar conta disso sozinha. Isso foi num sábado à tarde, no domingo eu fechei a grade. Pense. Então, são essas coisas no dia a dia que a gente não se utiliza, porque tem medo, porque tem preconceito, porque a mediunidade está recheada de misticismo.
né? Porque nos fizeram acreditar que isso não era natural. Não somos merecedores. É coisa do demônio conversar com espíritos, não é? Então, nos fizeram acreditar isso. Tiraram essa faculdade natural tão fantástica da gente, nos fazendo acreditar que não somos capazes, ou não somos merecedores, ou porque é errado, porque é pecado. Não é? Então, era bom a gente começar desde o primeiro, começar a tirar isso da mente, desmistificar isso, perder o medo e dizer, bom, se é meu, eu vou me apropriar disso. E a gente vai falar de um termo aqui, mediunidade e animismo. Quem já ouviu falar em mediunidade e animismo aí? Pronto. Existe um conteúdo no momento da comunicação mediúnica que é um conteúdo mediúnico, que é a de troca de conteúdos do espírito que quer se comunicar e conteúdos do médium, como eu já falei, porque é mente. E tem um conteúdo que é anímico, ou seja, da alma, do próprio espírito. Conteúdos que ele já vem adquirindo nas várias experiências de vidas dele, certo? Então, existe isso. E a comunicação mediúnica, ela tem esses dois fatores. Porque se tem mente a mente, por mais que seja a ideia do espírito, algo meu vai vir. Não é verdade? Algo meu vai ter uma influência do que eu sou. Porque esse anímico, inclusive, me serve de filtro daquilo que eu devo falar ou não. Porque imagine se um espírito chega falando palavras de baixo escalão, se manifestando de forma violenta, eu vou fazer a mesma coisa? Não. Eu não falo palavrão e não falo mesmo. Fui criada de uma forma que falar o mínimo, meu pai ficava possesso. Ele disse, isso é falta de educação, você não fale palavrão. Palavra hoje que, no palavrão, no que não é palavrão. Então, eu não vou fazer jamais isso. Eu não sou uma pessoa violenta, eu não vou levantar e vou bater no outro, porque tem alguém me comunicando e dizendo que quer que faça isso. Então, o conteúdo anímico é importante. Porque o que eu sou filtra o que vem para mim. E determina o que eu vou falar, o que eu vou fazer ou não. Então, só para a gente esclarecer, então, existe a mediunidade, o conteúdo anímico, ou seja, da alma do médium, né, que é a etimologia da palavra, ela vem do grego, né, de ânima, alma, e tem uma coisa que é o charlatanismo. São coisas completamente diferentes. O mediúnico é aquilo que me possibilita manter comunicação psíquica, mente a mente, consciente ou inconsciente, como eu falei, pode ter, dependendo do médium, com seres humanos em outros níveis existenciais, certo? Ou seja, em outros planos, né, de realidades que pertencem ao espírito. E o anímico são conteúdos próprios, é produzido pelo encarnado com suas próprias faculdades espirituais, sem o uso dos sentidos físicos, graças à expansão de seu perispírito. Lembre, essa expansão do perispírito também me favorece ao contato comigo mesmo, com meus conteúdos interiores, né? Sem a participação de outro ser humano, ou seja, um outro espírito que está ali no meu campo, né? Fazendo. E o charlatanismo é a invenção daquela história, né? É produzido pelo encarnado, porém com mentira e farsa e simulação. Então, eu sento lá numa reunião mediúnica e digo assim, bom, hoje eu vou dar a comunicação de um espírito que vai vir, que matou não sei quem, não sei o que, pererei. Isso é mediúnico? Não. Ele está inventando uma história, gente. Está inventando uma história, porque ele quer estar ali, porque ele quer pertencer àquilo, quer dizer que pode, sei lá qual foi o motivo, mas não é mediúnico isso. O mediúnico é sentar, se conectar, sentir e deixar vir o que tem que vir. De forma espontânea. Isso acontece de forma espontânea. Quem? Pô. Eu acho que eu li num livro que isso pode ser também consciente, né? O quê? O anímico? Sim. Normalmente, não. Por exemplo, quando a gente está em mediúnica, às vezes, acontece de uma comunicação que o médium está dando e você vê que não tem espírito. Que é ele que está colocando aquele conteúdo para fora. Tem problema? Não, porque ele é um espírito. É algum conteúdo aí que está gravado, que está aí muito intenso e que acaba vindo. O que não pode, por exemplo, é um trabalhador de mediúnica só dar comunicação anímica. Aí vai precisar o quê? Ele parar para analisar o que ele precisa para trabalhar isso nele, né? Porque não é o objetivo. Mas pode acontecer,
certo? Às vezes ele não tem consciência. Não tem mesmo. Pronto? Mais alguém? Pronto. Então ficou bem claro. Durante muito tempo, esse conteúdo anímico foi considerado charlatanismo. Né? Mas não é, porque nem o médium sabe que está dando essa comunicação anímica. Para ele, realmente é uma comunicação mediúnica, ele sente todos aqueles sintomas, toda aquela conexão, por conta da expansão do perispírito dele. Pois não? Aqui? Boa noite. Boa noite. O animismo tem alguma coisa relacionada à regressão? Porque também é do... Não é a regressão, porque a regressão é um processo, né, em que você faz com que a pessoa retorne, né, à vida uterina, pode vir o retorno a outras vidas, né, e ter contato com esses conteúdos. Isso não chega a ser bem uma regressão, né, porque esses conteúdos estão gravados no perispírito. E é isso que a gente acessa. Não é que eu regredi a minha vida passada. Não, são os conteúdos que já estão lá comigo, dessas experiências que eu vivi. Que não é exatamente a história, mas aquilo que ela impactou em mim, o sentimento que ficou, entendeu? Essas coisas mais... Influências espirituais. Bom, a gente está aqui falando um tempão de pensamento, de sentimento, de afinidade, de vibração, do que eu sou, que isso influencia nas minhas relações com encarnados e desencarnados. Então, as influências espirituais elas podem ocorrer em todos os níveis. Concorda? Em todos os níveis, em qualquer um de nós. Justamente porque ainda estamos trabalhando muito das nossas emoções. Nossos pensamentos não são lineares, eles mudam de acordo com as situações, com os momentos, porque a gente ainda está, né, no processo de aprendizado, né? Então, as influências, pessoas desencarnadas ou não, de distintas índoles e níveis evolutivos diferentes, boas ou más, podem sintonizar-se consciente ou inconscientemente quando se encontram numa mesma frequência vibratória. Né? Então, estou ali num momento de uma tristeza profunda, lamentando a vida muitas vezes, né? Me sentindo a vítima do mundo, e muitas vezes eu posso me sintonizar com um desencarnado que está na mesma vibe, né? Na mesma vibração. Né? Como eu me sintonizo com pessoas encarnadas da mesma forma, né? Que às vezes encostam e só fazem piorar a nossa situação, né? Porque tem gente que faz isso, né? Chega, em vez de ir, né? Você acaba se relacionando com pessoas que carregam a mesma tristeza, que arrastam as mesmas correntes, ou que têm um sentimento vingativo, né? Assim como a gente se sintoniza com pessoas também, né? Que já estão num nível assim que você olha e diz, poxa, que pessoa, como é bom estar com ela. Né? Aquela pessoa que te afaga, que é bondosa, que traz esse amor no coração, também temos isso. Né? Ok? Tudo certinho? Vamos falar um pouco dos tipos de mediunidade, certo? Nós temos alguns tipos de mediunidade, certo? Como eu falei, não tem como a gente falar todos e todas os tipos, suas especificações, porque são muito variados, é bem ramificado. Então, a gente vai falar de uns principais. Bom, o que é um efeito físico? Nós temos manifestações de efeitos físicos. Alguém sabe o que é efeito físico? O que é uma mediunidade de efeito físico? Oi? Materializa é um fenômeno de efeito físico. Mas os efeitos físicos, né, é exatamente assim. Os médiuns de efeitos físicos são aqueles capazes de produzir efeitos materiais ostensivos como movimentação de corpos inertes, ruídos, voz direta, curas e etc. São alguns. Tá? É uma combinação, como isso ocorre, é uma combinação de fluidos do médium e do espírito, né, e do ambiente, influindo nas propriedades da matéria física, né, da matéria física. Então, ali você está tendo, mas ali não é exatamente o efeito físico ali, mas eu vou explicar melhor. Então, materialização, por exemplo, é um efeito físico. Transporte de objetos, efeito físico. Né? Voz direta, a gente vai ver, efeito físico.
E tem uma característica, aí estão mostrando algumas dessas que estão aqui, são efeitos de materialização ali em Peixotinho. Tá? É o médium Peixotinho que está materializando um espírito que está ali atrás, né, de branquinho. Carmine Mirabelli é um dos grandes médiums, ele é incrível mesmo, um médium com várias aptidões, entre elas a levitação. E ali um exemplo, por exemplo, de mesas girantes também. As mesas girantes, né, na época lá de Kardec, era efeito físico. Né? Como é que esses efeitos físicos ocorrem? E tem uma característica bem importante. Quando existe uma mediunidade de efeito físico, ou qualquer fenômeno de efeito físico, todos são capazes de presenciar, independente de ostensividade ou não. Então, todo mundo aqui, se materializar um espírito aqui, todo mundo vai ver e sair correndo, provavelmente, também. Né? Vai sair um monte, não sei quantos ficam no salão, não, mas todo mundo vai ver. Não preciso ser médium de evidência para isso. Se eu transportar algo que está lá no salão para cá, todo mundo vai ver a peça que eu transportei. Então, isso é efeito físico. Essa é a característica. Como é que isso ocorre? Por um efeito de ectoplasmia. Existem vários tipos de mediunidade de ectoplasmia. Então, é a doação de ectoplasma. O que é esse ectoplasma? É um fluido material produzido no nosso corpo físico a nível celular. Agora, ela é uma matéria bem sutil, né, que a gente não consegue ver com os nossos olhos. Ela existe, mas a gente não vê. Eu acho que eu dei aqui um exemplo da água. Né? A água, né, dependendo da densidade dela, você pode ver ela líquida, sólida, gasosa ou não ver, dependendo da temperatura. Então, vamos pensar que não tem como a gente ver, porque a faixa, a frequência, a gente não consegue captar com os nossos olhos. Ok? O que é o ectoplasma, então? Esse termo foi de Charles Richer. Né? Ele não era espírita nem espiritualista, né? Pelo contrário, mas ele usa esse termo estudando isso. Ele fez, inclusive, um tratado, né, de ectoplasma. Ele tem lá um livro, um tratado dele. É uma substância de propriedades químicas semelhantes às do corpo físico, de onde provém. Apresenta-se de forma viscosa, esbranquiçada, por isso que sempre vê os espíritos aí, né, esbranquiçada, quase transparente com reflexos leitosos. É evanescente sobre a luz, ou seja, dependendo do tipo de luz, ela se desfaz, ela desaparece. Então, os efeitos, né, os estudos de materialização são feitos em câmaras especiais. Até hoje existe. Né, não é muito comum, mas lá no Rio de Janeiro tem um médico que chama Paulo César Frutuoso, não sei se alguém já ouviu falar. Ele trabalha... Ele é médium, trabalha num centro espírita Frei Luiz, no Rio de Janeiro. E eles fazem, né, eles têm câmeras e fazem esses efeitos físicos aí de materialização. Certo? É considerada a base dos efeitos mediúnicos chamados físicos, pois, através dele, os espíritos podem atuar sobre a matéria. Vamos pensar que, quando eu desencarno, certo? Eu não consigo atuar na matéria. A gente não fala que os espíritos, a matéria bruta não é impedimento para ele, que ele atravessa a parede, ele não consegue pegar uma cadeira. Para ele fazer isso, ele precisa de um efeito físico e se utilizar do ectoplasma. Então, ele manipula a matéria bruta através do ectoplasma. Então, o médium, quando está levitando, na realidade, ele está se utilizando desse ectoplasma como base e sobe. Certo? Um espírito, quando se materializa, se utiliza desse ectoplasma para dar a forma visível. Então, é essa a base de todos os efeitos físicos. Produção de cheiro. O cheiro é produzido. Todos no salão, para ser efeito físico, teriam que sentir esse cheiro. É ectoplasma que é possível fazer isso. Ok? Então, é assim que eles ocorrem. Alguns tipos de efeito físico, a materialização, essa é a médium Florence, que materializava esse espírito de Kate King totalmente, com todos os órgãos, o corpo perfeitamente. Foi estudada aí por William Crookes, que fez várias fotos dela, mediu, pesou, tirou temperatura, porque
todo o corpo dela foi materializado de forma perfeita, com tudo. Então, aí, materialização. Transporte, aquilo que eu falei, de transportar algo, né, de dentro para fora ou de fora para dentro. Transporte ou aporte. Né? Bicorporeidade. Né? O que é bicorporeidade? Se a gente parar para pensar na nossa estrutura, nós temos um corpo físico, não temos? E um corpo espiritual que está conectado a esse corpo físico. O que acontece na bicorporeidade? O perispírito se desdobra, o médium desdobra, o corpo físico fica e o perispírito se materializa em outro lugar, em outro espaço. Como isso é possível? É possível porque a gente já tem esses dois corpos, só que ele se torna visível também. E aí, como é que faz? Aí, lembrando de Eurípides Barçanufo, a história dele, ele estava dando uma aula, se eu não me engano, e fazendo um parto ao mesmo tempo. Como é que isso é possível? Como é que é possível dois corpos da mesma pessoa estarem... Não, é o perispírito que está lá, que se materializou lá. Como? Quem é que comanda tudo? Hein? Quem é que comanda esses dois corpos? O espírito. Então, ele está comandando os dois corpos ao mesmo tempo. Qual é o problema? Que a gente consegue fazer essas coisas, né, ao mesmo tempo. Então, ele consegue fazer isso. Certo? Então, bicorporeidade. Então, a gente já viu aí. Tipologia. E vamos lembrar lá das irmãs Fox, com as pancadas, as batidas na parede. Tipologia. Todo mundo na casa estava ouvindo. Então, efeito físico. Se só uma delas estivesse ouvindo, não seria efeito físico. Significa que ela era médium de audiência. Ela conseguia ouvir. Se só uma pessoa visse o espírito materializado, não é efeito físico, era um médium de vidência. Voz direta. O que é voz direta? Voz direta, a gente vai ouvir a pessoa desencarnada falar sem ser através do médium. É a voz mesmo dela que está aqui, sendo materializada, né, trazida aqui para o plano espiritual. Voz direta, efeito físico. Transfiguração. Deixa eu só finalizar aqui que eu já passo. Transfiguração. Divaldo tinha isso, né? Às vezes ele transfigurava parecendo com Joana de Ângeles. Por que isso ocorre? Porque existe uma transposição do perispírito do espírito no corpo, que dá essa forma e se torna visível, né, para o público. Aí todos vinham, né, como ele mudava, parecendo que ele mudava a expressão, o rosto mudava, de fato, né, a expressão e o rosto de Joana de Ângeles. Efeito físico, transfiguração. Escrita direta ou pneumatografia, a mesma coisa. A caneta ia ter um papel aqui, a caneta ia estar escrevendo sozinha, sem a mão do médium. O espírito é efeito físico, ele está se utilizando do ectoplasma para atuar ali na caneta que vai escrever. Levitação, como eu já falei, né? O ectoplasma faz essa base, né? Levita, faz com que o médium levite. E cura. Tem curas, né? Onde todo mundo vê que a pessoa chegou, por exemplo, numa cirurgia espiritual, estava comprovadamente com a doença, faz a cirurgia e depois é comprovado que a doença foi embora. Isso é efeito físico, todo mundo vê, tem como comprovar, inclusive. Né? Alguém já fez cirurgia espiritual aí? Eu já fiz. Oi, aqui, ó. Oi. Eu estava achando que estava entendendo. Mas quando você trouxe no slide anterior a questão do som na parede, né? Que foi até de uma aula anterior. No slide anterior. O slide anterior? Quando tem a questão do som, esse aqui, do tipologia. Tipologia, pancada na parede. Isso. Aí minha cabeça
Brugu. Porque até então eu estava entendendo que o sujeito da ação era o médium. Então, quando tinha, por exemplo, as mesas girantes, quem estava fazendo girar, a minha incompreensão era o médium. Para mim, quando chega agora aí na família Fox, aí as meninas estão ouvindo o som. Quem está fazendo o som é o espírito. Mas ele está se utilizando de uma coisa, daquelas médiums de efeito físico, que é o ectoplasma. Elas são médiums de efeito físico capazes de produzir ectoplasma numa quantidade tal que o espírito pode se manifestar materialmente. Quem está produzindo? Deixa a minha pergunta. O ectoplasma, quem está produzindo? Os médiums. Aí vem com o ambiente. E o espírito está se utilizando disso para falar. Usar, emitir a voz no plano material. Minha compreensão, deixa eu me expressar. Estava sendo assim, o sujeito da ação era o espírito. Até nos outros todos eu estava compreendendo que era o espírito. Aí as meninas estão ouvindo. Quem é o sujeito da ação é o espírito, vamos dizer, desencarnado. Então, para mim, posso lhe dizer, esse exemplo difere de todos os outros que você deu. Não, a ação é dos dois, sempre. Existe um médium de efeito físico que está doando ectoplasma para que o espírito possa realizar efeitos físicos. Entendeu? Então, existem esses espíritos. A pergunta que a gente quer fazer é: de quem é esse ectoplasma? Do médium. Que médium? O médium. Ô, gente, o médium que está ali. O médium de efeito físico. Vamos lá, Tânia. Tânia é um médium. A pessoa, o médium encarnado. É o médium encarnado. Hã? Elas estão encarnadas doando esse ectoplasma para que o espírito, né, consiga produzir a voz no plano físico. Pronto. Obrigada. Aqui, só um pouquinho, ali. Só um pouquinho. Oi. Boa noite. Boa noite. Não fui eu. Olha o efeito físico. Não fui eu. Efeito físico. É assim, ó. Na bicorporeidade, eu entendi tudo desse ectoplasma aí. Sim. Menos na bicorporeidade. Porque se ele está dando uma aula, e ele está lá fazendo um parto. Onde é que está o ectoplasma dele? O ectoplasma. Na aula do parto. Não, foi aonde. Quem foi que deu o ectoplasma? Vamos lá. Para ele? Se o perispírito se deslocou, desdobrou e foi fazer o parto, sim, é o perispírito materializado através do ectoplasma que está fazendo o parto. Se o perispírito fosse para dar aula, ele se materializaria, dar aula e o corpo faria o parto. Não depende. Entendi. Se ele está em dois lugares certo, ao mesmo tempo. Isso. Tem dois ectoplasmas? Não. Então. Não. O médium, o corpo físico, de efeito físico, ele vai desdobrar e a doação do ectoplasma dele vai possibilitar que o perispírito dele se materialize. Entendeu? É como se ele dividisse o ectoplasma dele? Não é que ele dividisse, ele está doando. Porque o corpo físico não vai precisar disso para se materializar, porque o corpo físico já está materializado. Ele vai doar esse ectoplasma. O ectoplasma está no que foi? Não é que ele está, ele se revestiu desse ectoplasma para se materializar. Ok. Tá. Certo? Que mais? Esse ectoplasma eu vou passar, viu? Então, esse ectoplasma, novamente, que é a mesma dúvida, ele se materializou, criou um corpo. Não, ele não criou um corpo, ele já tem um corpo de outra pessoa. Não, daí não, gente. Não, gente. Não, gente. Você tem um corpo físico, nós temos um corpo físico, nós somos um corpo físico, um corpo espiritual e o espírito, ok? Bom, no efeito de bicorporeidade, existe um desdobramento, todo mundo viu desdobramento, né, em Libertação do Espírito, um desdobramento do corpo espiritual que se desloca para outro lugar, e o médium, doando o seu ectoplasma, vai possibilitar que esse corpo se materialize e fique visível em outro lugar. Ficou claro? O próprio médium está produzindo esse ectoplasma que vai estar revestindo, vamos dizer assim, certo? E fazendo com que esse perispírito fique visível em outro lugar. Mas é o médium que está fazendo isso. Ele está desdobrando e está materializando a partir do seu ectoplasma. Diga.
Mas para haver a mediunidade, para haver a mediunidade, necessariamente não tem que haver a mente a mente. Aí só tem uma mente operante. Sim, sim. Mas não precisa ser mente a mente sempre? Não, mas o fenômeno que está ocorrendo, pense aí, o perispírito está no plano espiritual. Eu estou tendo para que eu faça isso, entendeu? Eu estou tendo um contato espiritual. Eu entendi, mas o conceito básico da mediunidade lá, que você falou, não precisa ter essa comunicação, esse contato, essa interseção de mente a mente? Tem. Seria uma mente operante, né? Sim, sim. Nesse caso, sim, da bicorporeidade, porque ele vai doar, né, esse ectoplasma, né, para poder deslocar este corpo, né? Então, e muitas vezes ele também tem contatos com pessoas, né, que estão nesse auxílio, mas no caso, a mediunidade seria porque ele teria contato com outros. Também. Mas você sabe que ele pode fazer isso também sem ser mediúnico, viu? Ele pode. Entendi. Certo? A ectoplasma eu vou passar agora, tá? Depois eu converso com vocês lá na frente, tá? Fora. Porque senão a gente não vai conseguir dar conta, gente. Ô, professora. Oi. É só um comentário. Procure depois o padre, acho que Pio. Padre Pio, também. Padre Pio, acho que São Francisco de Pádua também, viu? Tem vários, não é só. Vamos lá. Então, a gente já foi para a cura. E agora a gente falou de efeitos físicos, mas também os tipos de efeitos intelectuais ou inteligentes. O que seria efeitos intelectuais inteligentes? Pensando que lá no físico é preciso que todos nós possamos, né, vivenciar, ver, sentir cheiro de todo mundo para ser efeito físico. E o que seria o inteligente? Aí a gente está até aí com uma dica, né? Com Chico Xavier. E qual é a característica desses efeitos inteligentes? Você consegue visualizar o espírito que está com ele ali, inspirando ele para a psicografia? Você consegue? Ele ocorre mente a mente, e somente as pessoas que possuem uma ostensividade vão poder presenciar. Se eu sou um médium vidente ostensiva, eu consigo, por exemplo, visualizar, às vezes, quando o espírito está do lado de uma pessoa, né? Mas eu estou vendo isso. Quem não é ostensivo não consegue presenciar, porque passa pelo psiquismo do médium. Oi? Isso, se é meu ou não é meu. Será que foi o espírito mesmo? Será que eu trouxe conteúdo meu? Até o médium tem dúvidas sobre isso. Até o médium. Né? Os médiuns de efeito intelectuais são dotados de faculdades que recebem e transmitem comunicações inteligentes. Essas manifestações nos ajudam a entender o mundo invisível e o estilo de vida que levam os seus habitantes. Então, através das mensagens, das psicografias, dos livros psicografados, né? Então, a gente consegue ter esse contato. Por exemplo, Chico escreveu mais de 400, eu não me lembro, é muito livro que ele escreveu. Divaldo também, trazendo, né, essa realidade espiritual para a gente. Mas passa pela mente dele, só o médium tem essa consciência do que está acontecendo. Por isso, né, efeitos intelectuais e inteligentes. E a gente não consegue, né, visualizar isso como no efeito físico. Alguns tipos, né, a psicofonia, que é esse médium que, através do aparelho, né, o espírito se conecta e o médium se comunica através da fala, trazendo a comunicação através da fala, independente do tipo de comunicação. Se é alguém que está trazendo suas dores, se é alguém que está trazendo uma mensagem, se é um amigo espiritual que está trazendo uma mensagem edificante, independente, certo? É o mesmo processo, mente a mente, transmitindo, expansão de perispírito, vai ser dessa forma. Psicografia é a mesma coisa, é a mediunidade da escrita, né? Onde o médium recebe, né, passa pela mente dele e ele escreve. Essa escrita ela pode ser escrita mecânica, semimecânica também. Né? Bem interessante ali nesse livro. Tem um livro chamado Teoria da Mediunidade, que traz tudo isso de forma muito detalhada, um por um.
Psicometria. A gente vai ver isso, a psicografia, a psicometria, psicofonia. Vamos ter um experimento de efeito físico também, tentar ver se a gente promove esse efeito na nossa mediúnica. A psicometria é o quê? A faculdade é aquele médium que consegue ver a história da pessoa, sentir através de objetos. Nos Estados Unidos é usado muito médium, nas investigações de pessoas que desapareceram. Aí trazem uma camisa da pessoa, por exemplo, a pessoa toca e ela consegue ver a história. Ele consegue perceber as energias que estão imantadas nos ambientes, nos objetos, trazendo a história, às vezes tendo a evidência do que aconteceu, do sentimento que aquilo traz. A gente também vai ver aí a psicometria aqui na nossa mediúnica, certo? E a psicopictografia, que também a gente vai trazer. A psicopictografia é o médium que pinta, inspirado aí pelos espíritos, certo? A gente pode ver o resultado, mas a gente não vê como ocorre. A gente vê o resultado. E é interessante a pintura. A pessoa joga tinta ali, você vai botando com o dedo, às vezes está pintando. Quem já viu aí medrado pintando, você olha assim, meu Deus, vai sair um borrão, não, E, de repente, tudo vai para o seu lugar, tudo bonitinho. Por que será que isso acontece? Alguém tem ideia? Por que essas tintas não se misturam, essas cores não se misturam e formam telas? Alguém tem uma sugestão? O quadro já está plasmado no plano espiritual. Já está pronto. Então, tudo vai para o seu lugar. É muito interessante, porque já foi, a psicopictografia, já houve estudos de artistas, de pintores, analisando aquela técnica de pintura, e dizendo que jamais ele conseguiria pintar naquela técnica com aquela velocidade, porque é muito rápido. Eles fazem a tela muito rápido, porque ela está pronta. Pode falar. Sobre os tipos de mediunidade, no caso de Valdo Franco, ele tinha vários tipos. Não, ali eu trouxe um exemplo. Eu já presenciei numa palestra, logo depois, eu senti um cheiro de éter forte no salão, parecia que estava dentro de um hospital. Impressionante. E eu vi também que a gente pode desenvolver a mediunidade, através de exercício. Então, tem um limite para quem não tem, assim, começar a desenvolver, eu quero isso, eu quero esse. Não tem como a gente saber quando vai começar, quando vai terminar, se vai desenvolver mais ou menos, porque é de cada médium mesmo. Divaldo e Chico tinham vários tipos de mediunidade. Eu só citei aí uma, porque eu estou citando o tipo de mediunidade. Mas ele tinha transfiguração, ele tinha efeitos físicos, ele tinha várias, assim como o Chico. Fora que ambos tinham uma vidência, eles viam o mundo espiritual, as pessoas do mundo espiritual, como se fossem encarnados. Porque quando a gente não tem tão desenvolvido, você vê mais, não é tão nítida às vezes, mais, sei lá, vaporoso, é diferente a visão que a gente tem. Eles não, eles tinham, de fato, a visão, tanto que eles confundiam, quem estava encarnado e quem estava desencarnado, de tão perfeito que era. Outra, vidência, que a gente está falando, que é ver, Audiência, que é ouvir os sons do plano espiritual. Vidência é ver pessoas, imagens, paisagens, no plano espiritual. Desdobramento, e aí a gente tem um caso que o desdobramento em si é uma faculdade anímica. Nós podemos desdobrar sem a influência de um espírito, mas também podemos desdobrar induzidos por um espírito. E, às vezes, eu inicio esse processo de forma anímica e, quando eu vou dar minhas voltinhas, eu tenho contato com outras pessoas e ele passa a ser aí mediúnico, porque eu estou tendo esse contato aí. Certo? Intuição aqui é bem legal. Intuição e inspiração. Durante um bom tempo, a gente sempre fala assim, eu fui intuído por um espírito. E essa intuição é intuída por um espírito que é a gente mesmo. A inspiração vem de outros espíritos que nos inspiram
a ter ideias, nos inspiram a produzir materiais, né? Então, o que é a intuição? Pode ser um pressentimento que se demonstra mediante as experiências do espírito, nesta encarnação ou outras. Então, as experiências que a gente já entende, né? A gente, na vida encarnada, a gente vai adquirindo maturidade. Então, quando a gente vai chegando lá, a gente olha para trás e diz, isso não vai dar certo, porque a gente já viveu aquilo, né? Então, a gente traz isso também, né, de todas as vidas que eu já tive e da vida que eu estou vivendo agora, né, que se apresentam mediante situações adversas da vida em todas as suas dimensões. Então, muitas vezes, a minha intuição me direciona, a minha intuição me faz fazer ou não alguma coisa, porque lá no meu íntimo, lá, né, no que eu já integrei, eu entendo que aquilo vai ter alguma... Eu sinto isso. Né? E quando eu sou inspirada, é o outro que me inspira. Certo? É um tipo de comunicação mediúnica que nos auxilia na percepção de ideias e tomadas de decisões. Aquela sensação que ouvimos uma voz e a seguimos. Ou não, mas é possível ter a percepção de que a ideia não é inteiramente sua. E aquelas inspirações que eu disse, não vá por aqui, faça isso, resolva de tal forma, né, que a gente estava falando antes. Vamos pensar agora na mediunidade na vida. Quando a gente fala o cotidiano na vida, lembra que eu falei no início que nos foi tirada a mediunidade como algo natural? Então, como analisar... Só um momentinho, deixa eu só passar aqui que eu já... Como analisar isso na vida da gente? Às vezes são nas pequenas coisas que vivemos com a gente mesmo, com o outro, diante de situações que nos fazem perceber o quanto nós temos outras mentes, outras pessoas ao nosso lado, né, nos direcionando, nos auxiliando muitas vezes, ou então nos mandando para lados não tão interessantes, né, vamos dizer assim. Então, do cotidiano, a mediunidade faz parte da nossa vida e pode ser percebida no trabalho, quando temos ideias e soluções que surgem de forma repentina, na premonição materna que sente quando um filho está em apuros, no sentimento de que não devemos fazer determinadas coisas ou ir a determinados locais, na percepção da energia em ambientes e pessoas, na criança que brinca com seu amigo imaginário. Alguém lembra de ter brincadinho com um amiguinho imaginário? Eu lembro. Eu ficava horas brincando com uma amiguinha, horas, fazendo todo tipo de brincadeira, né? E o pai e a mãe acham, às vezes, não, está brincando, né? Imaginação. Na conexão, quando pensamos em pessoas distantes que nos retornam quase que imediatamente. Num abraço que traz conforto e bem-estar. Tem pessoas que nos abraçam e é um passe. É um passe. Né? No artista que pinta um quadro, compõe uma música, escreve uma peça de teatro ou modela a sua escultura. E a gente tem vários artistas falando isso. Almir Sater tem uma música que ele fez com Renato Teixeira, Tocando em Frente. Alguém já viu a história dessa música? Ele conta exatamente que ele foi jantar na casa desse amigo, ele mesmo. Chegou lá e disse que tinha um violão na parede, que estava até do filho dele, que estava de Renato Teixeira, que estava faltando até uma corda. E ele pegou aquele violão e começou a dedilhar uma canção. E aí diz que o Renato Teixeira olhou para ele, pegou um papel e começou a escrever. E eles fizeram a música Tocando em Frente. Aí ele volta para casa e diz para a esposa dele, poxa, eu e Renato saiu uma música, nós fizemos uma música assim, assim, ela toca para mim. Aí ele tocou e ela disse, é a música mais bonita que vocês já produziram. É linda a música. Então ele fala que só pode ser psicografia. Ele ainda fala, essa foi psicografia. Pode falar. Oi. Oi. Curiosidade. Diga. E o mentor? Oi? O nosso mentor. Sim. Voltando um pouquinho, né, para o que você já falou sobre inspiração, sobre intuição. Aí você colocou no plural espíritos, mas não pode ser um espírito no singular que está nos auxiliando? É uma curiosidade. Sim. Eu penso assim, eu posso te passar a minha percepção do mundo espiritual? Por favor. Né? Eu acho que no mundo espiritual a gente tem muitas pessoas
que já conviveram com a gente. Amigos, não tão amigos, nós temos toda a qualidade de pessoas, sabe? E eu acho que, de vez em quando, alguém vem dar um auxílio e diz assim, deixa eu botar um pouquinho essa pessoa no trilho, porque ela está meio perdido. Mas eu não acho que eles façam isso o tempo inteiro, porque senão tirariam da gente uma coisa muito importante, que é o livre-arbítrio, de definirmos a nossa vida. Então, eu acho que eles estão ali presentes, né, mas não o tempo inteiro assim, ajudando, né, porque tem gente que adora um amigo espiritual, que achando que ele vai ser a solução de todos os seus problemas. Não. Mas isso não impede que eu estabeleça contato e conversa com eles, que eu sinta eles, né? Então, eu tenho muito essa percepção, que eu não tenho um só. Eu tenho várias pessoas no meu convívio, no plano espiritual, que já vieram comigo aqui, familiares que eu já tive aqui, espíritos afins, né? E que, de alguma maneira, sempre se conectam comigo, de alguma forma ou outra, em momentos diferentes da vida. Eu penso dessa forma. Específico? Não, eu não acredito nisso. Isso não acredito nisso. Eu acho que não é um, não. Eu acho que a gente tem vários amigos. A gente é que tem na mente essa coisa do mentor espiritual, né? A gente é um conceito que a gente vem trazendo. Eu já acho que eu não tenho um mentor. Eu acho que eu tenho vários amigos que estão me auxiliando de alguma forma em determinados momentos na minha vida, na minha jornada. Eu penso assim. Se fosse só um, né? Que pobreza, né? A pessoa não fazer amigo, né? Ter um é brabo, né? E como é que eu faço aí para tocar essa mediunidade no meu cotidiano? Tânia, eu não sou médium, ou então eu estou toda bagunçada, minha vida não, né? Eu já sou confusa, isso me confunde ainda mais, porque ainda não conseguiu educar o médium que entender essa faculdade, né? Não tem outra forma, gente. Primeiro, se apropriar. Dizer, olha, eu sou, existe, está em mim. Todos nós, no seu grau. Depois, o conhecimento, que eu só vou adquirir através do quê? De estudo. Porque tudo aquilo que eu não conheço, eu temo. Tudo aquilo que eu não conheço, eu mistifico. Então, quando eu conheço, entendo como acontece, quais são os sintomas, quando chega, quando existe uma aproximação, quando eu estou sendo influenciado de uma forma, quando eu entendo que eu sou capaz de cortar qualquer coisa, porque quem comanda a minha mente sou eu, e eu não me deixo me levar pelos outros, a gente perde, eu me apropriei, porque eu já tenho conhecimento e estudei isso o suficiente, e a ULI é um excelente lugar para a gente fazer isso. Porque, além dos estudos, a gente tem práticas. Né? E prática, e prática, e prática. Vocês vão iniciar agora, pela primeira vez agora aqui, né? Como uma experimental, mas vocês vão ter outras oportunidades. E será que a mediunidade surgiu no Espiritismo? Não, né, gente? Desde que o homem é homem, isso existe, né? Eu vou passar aqui muito rápido, né? Então, desde que o homem encarna a primeira vez, ele traz essa faculdade ainda muito instintiva, muito primitiva, sem conhecimento, né? Então, no longo da história, a gente tem vários, né? Então, a gente vai aí, no primeiro momento, eu tenho o homem mais primitivo, como o idólatra, idolatrava o céu, o trovão, a água, né? Então, inicia ali, mas já tinha um intercâmbio mediúnico, tanto é que nas pinturas rupestres existem registros onde eles colocavam o crânio do desencarnado na entrada da caverna para que eles não retornassem. Né? Esses mortos não retornassem. Os hindus aí, com o Código dos Vedas, né? Os livros, né, sagrados dos Vedas, que já falavam em levitação, sonambulismo, evocação de espírito, né? Já falavam também de espíritos de antepassados que tinham uma forma aérea, né, como fosse o perispírito. Os sumerianos, que se utilizavam aí da mediunidade para fazer o quê? Na medicina, né? Aí eles tinham lá todo um ritual de ervarias e magia, né? Tinha uma crença assim em espíritos malévolos, né? E faziam lá sacrifícios, né? E todo tipo de sortilégio. Os egípcios, a gente já viu tanta história, né, de como eles tinham essa relação com o pós-morte, né? Tinham conhecimento, né? Tem o livro dos espíritos, que é toda dos espíritos, não dos mortos, né? Que tem toda aquela trajetória no Hades, né?
para chegar, tem o julgamento e tudo, certo? Conheciam o magnetismo, o sonambulismo, curavam pelo sono provocado, praticavam largamente a sugestão, usavam clarividência com os fins terapêuticos e eram célebres pelas práticas, né, hipnóticas. Emancipação da alma também, evocação dos mortos pelos sacerdotes, né, e práticas restritas. Agora era uma prática restrita o quê? A templos e os sacerdotes. A população não tinha acesso a isso, né? Celtas, gregos e judeus, né? Os druidas, né, que eram sacerdotes, inclusive foi uma das encarnações de Kardec, né, como um sacerdote druida. Os gregos com os seus templos e sacerdotisas e pitonisas que invocavam os espíritos. Os judeus, né, com uma mediunidade natural. Então, você tem aí no Velho Testamento várias fenômenos, né, mediúnicos, né, tanto que Moisés depois ele proíbe, né, esse contato, né, embora se negue, por exemplo, a Igreja Católica negue, né, essa questão desse contato, da reencarnação e tudo. Moisés, lá na época, no Velho Testamento, tem lá que entre nós ninguém use de sortilégio, de encantamentos, nem interroguem os mortos para saber a verdade. Se não existia, como é que ele estava proibindo, né? A gente fica pensando, aquilo que não existe, não tem necessidade. Finalmente, Jesus e os apóstolos, aí na Bíblia está cheio, no Evangelho, cheio de efeitos mediúnicos, efeitos de levitação, transfiguração, de escrita, de xenoglosia, né? E eles tinham uma consciência assim da imortalidade e os utilizaram muito também para auxílio ao próximo, né? Na Idade Média foi perseguido, os médiuns, né? Perseguidos, mortos em fogueiras. A gente aí tem Joana d'Arc como exemplo, Giordano Bruno também, né? Pessoas que de alguma forma iam contra o sistema, né? E, finalmente, chegamos ao século XIX com Kardec, que organizou e compilou, né, todas essas ideias dos espíritos através de perguntas, né, utilizando-se desse método dele. Então, é só um passeiozinho rápido para a gente entender que a mediunidade não é de agora. Né? Ela vem acompanhando, né, de diferentes formas, de acordo com a cultura, com aquele momento, né, de entendimento da população, de quanto ela entendia sobre a vida, sobre ela mesma, sobre a relação com o divino. Né? Então, é isso. Essa é só uma préviazinha, né, de vocês sobre a mediunidade. A gente continua aí com a aula de médiuns na próxima semana para poder tirar mais algumas dúvidas, viu? E essas são as referências da nossa aula de hoje. E muito obrigado por este momento. Né, que vocês saiam daqui, pelo menos, refletindo um pouco sobre a mediunidade que existe em você. E, para finalizar, tudo no universo está conectado, e esse fator, sendo ou não sendo visível para todos, há meios de existir trocas energéticas de outros tipos entre todos os mundos e pessoas que o constituem. Muito obrigada, uma ótima noite. Obrigada.